Eu cheguei pro meu pai e falei assim, poxa, eu gosto de ensinar. Quero ser professor. Mas na hora ele falou, você tá maluco, cara? Como que você vai ser professor? O professor hoje em dia tá morrendo de fome, cara. E eu falei, pô, mas eu gosto de ensinar, cara, eu gosto de replicar. Meu pai, não, tu não vai ser profissional, tu vai trabalhar nas Forças Armadas, tu vai fazer concurso público para ser sargento, para ser um oficial. E definitivamente eu era um bom aluno. Né? Eu não estudava, isso é incrível, né? Mas são notas boas. Principalmente na matéria que meu pai lecionava, que inclusive ele foi meu professor. Então, cheguei a fazer algumas provas, mas não era aquilo. Eu não conseguia seguir ordens. Eu queria criar e queria ter a possibilidade de criar as coisas do jeito que eu achava que eram as coisas certas. Então, o que, que aconteceu? O acesso de escada, né? Aí eu coloquei o cubinho aqui, não sei porquê, mas enfim. Isso era um problema muito sério. Porque se você queria baixar um software, o acesso de escada tinha que fazer a máquina ligada pelo menos 3 dias. Então isso era muito problemático. Você não tinha acessos para poder conseguir comprar softwares. Só pessoas que tinham uma conexão maior, que empresa que tinha algum link dedicado. E isso começou a ser um problema para mim. Só que mesmo com acesso de escada, eu comecei a me interessar por essa questão. E eu queria criar site. Eu falei, poxa, eu quero criar site, cara. E aí fui pro Word. E comecei a criar site no Word. Nossa, eu achava que eu era o melhor web designer do momento. Caramba, eu fiz um site aqui todo amarelo no Word. Eu sou o melhor. Só que quando eu comecei a acessar a internet, eu vi que tinham pessoas que faziam coisas melhores do que eu. Eu falei, poxa, eu estou muito longe dessas pessoas. Eu comecei a usar a internet em um momento que o IG ainda era internet grátis, um momento que as pessoas se comunicavam através do ICQ, onde você tinha que gravar aquele número. Pô, me adiciona no ICQ, meu número é 45454478454545. Ninguém gravava. Tem gente que grava até hoje. Né? Aquele barulhinho aquela menininha chata gritando lá. Oh, oh. Muita gente não se lembra, né? Ainda mais os mais jovens. Mas isso aqui era o Skype de hoje em dia. Era o ICQ. Ok? E principalmente onde HTML era a onda. E quando eu soube que o HTML era o que criava páginas, eu falei, poxa, esse cara aí que eu tenho que me juntar com ele. Eu tenho que trabalhar com ele. Né? Eu não posso usar o Word, porque o Word não faz páginas. O que faz é HTML. Só que na época, o que mandava era front page. Front page era a ferramenta do momento. Até surgirem as ferramentas da Macromedia, que depois foi comprada pela Adobe, ok? Mas naquela época, era o front page HTML. Você fazia sites com tabelas, você não tinha uma padronização, e aquilo era uma loucura, porque era um site aparecia de um jeito para cada tipo de navegador. E dispositivo móvel, naquela época, tijolo e celular era redundância. Então você não tinha acesso à internet, você não conseguia trazer o mundo online para dentro do seu celular. Tudo bem até agora? Só para saber se ninguém está tendo problema. Eu tenho só preocupação, porque senão, se acontecer algum problema, eu vou continuar a apresentação lá no final. Vocês vão acabar falando para mim que deu algum problema, eu vou ficar muito frustrado. Mas ok, então vamos prosseguir, beleza? E aí chegou 2003. Pra vocês verem como é que são as coisas. Né? Não é muito tempo atrás, são 10 anos. Só que em 10 anos muita coisa aconteceu. Em 2013 eu resolvi fazer faculdade de redes de computadores. Aí eu falei, não quero ser web designer não, quero trabalhar com rede, eu quero conectar empresas, eu quero ir para a França trabalhar no fundo, eu quero montar a rede da França, eu quero que a França se conecte com o Brasil, que se conecte com os Estados Unidos, o melhor programador, eu quero ser o melhor projetista de redes do mundo. Só que aí eu descobri uma realidade. Eu descobri o C++. E toda essa empolgação que eu tinha acabou naquele exato momento. Eu sonhava com aquela tela preta, com aquele terminal, com aquela lógica doida. Eu falava, caramba, eu quero fazer rede. Eu quero pegar um computador, ligar um cabo no outro e colocar os dois em rede. E eu estava vendo uma coisa que estava me deixando à vontade. Porque o que eu gostava era criar. E eu ficava igual um doido no terminal, criando um bonequinho colorido.
E eu falava, poxa, não é isso que eu tenho que fazer. E parei essa faculdade. Parei essa faculdade e, ao mesmo tempo, eu tive uma notícia muito ruim em 2003, que foi o falecimento do meu pai. Aquele cara que era o meu herói, que era meu amigo, que era o cara que estava sempre comigo, me ensinou, e aquilo para mim foi um baque. Porque meu pai pagava a minha faculdade, eu não trabalhava ainda, né, na época, com 18 anos, e mesmo relativamente tendo condições de fazer faculdade, eu me desestimulei. E foi um ano muito difícil para mim, porque eu parei para pensar, eu falei, poxa, eu tenho que agora arrumar um emprego. Eu tenho que trabalhar, porque agora eu não tenho aquele super-herói do meu lado para me ajudar, não. E eu só tinha a Mulher Maravilha, né, que era minha mãe, que continua até hoje do meu lado. Mas o Superman tinha ido embora. Então, eu tive a oportunidade, antes de qualquer coisa, de conhecer esse cara aqui. Nem sei se ele está assistindo isso daí, mas enfim. Esse cara aqui é o Ponte Júnior. Esse cara foi meu primeiro professor de web designer. Foi o cara que me ensinou HTML, depois me ensinou as ferramentas. E aí agora eu já vou falar porque o MX Masters tem esse nome. Eu queria fazer até o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Quem acertar o motivo do nome MX, eu vou dar um curso gratuito. De sua escolha. Eu só vou querer ver aí os comentários. Vamos lá. Diversidade. O sol tá esquentando. Maximus. Bom, gente, então vamos parar. O Diego não conta, porque o Diego já vai ter, já tem, como tutor, já tem acesso, mas quem ganhou o curso foi o Marcelo Albuquerque, tá? Marcelo Albuquerque ganhou o curso, ok? Diego Pelinho, não vale, hein? Pô. Então, assim, eu aprendi a ferramentas totalmente diferentes do front page. Eu podia criar o visual do meu site utilizando o Fireworks, que naquela época era Macromedia Fireworks MX. Então, por isso do nome MX. Masters de mestre, né, mestres em inglês, e MX daquela versão. Então, assim, eu achava que MX ia ser uma versão para sempre, né? Então, não é. Então, o MX Master ele devia sempre, a cada ano, ganhar uma nova extensão. Por exemplo, MX Master, depois MX CS3 Masters, MX CS3 CS4 Masters, MX CS3, CS4, CS5, CS6 e por aí vai. Só que ficou MX, né? E além do Fireworks, eu aprendi também o Flash MX, aprendi o Dreamweaver. Eu passava madrugadas estudando, madrugadas fazendo. E o que eu fazia? Eu via sites de empresas aqui do Brasil criando esses sites, eu tentava reproduzir e eu queria fazer exatamente igual. Eu ficava madrugada copiando. E essa prática que é importante hoje em dia. Eu pegava e criava e fazia tudo. Né? A logo é interessante, Joana, porque a logo ela sintetiza o play. Porque o MX Masters, teoricamente, era um conteúdo voltado para vídeos. E nada mais sugere do que você usar alguma coisa que sintetizasse o play de um vídeo. Então, essa logo do MX, ela sintetiza exatamente isso. Um play, né? Como se você estivesse apertando um play. É um pouco parecido com a Globo. Mas não foi cópia, tá? Vou logo dizendo que não foi cópia. Eu acredito, né? Não tenha sido cópia, porque a gente contratou uma empresa para fazer isso. Mas vamos lá. Então vamos lá, gente. Então, eu aprendi isso em 2003, naquele ano que foi tão difícil para mim. E a gente virou o ano, a gente foi para 2004. E em 2004 eu tive a oportunidade de trabalhar no Velox. Para quem não conhece, o Velox era uma ferramenta, né, ou melhor, é um sistema de banda larga da Oi, que na verdade hoje é o Oi Banda Larga, mas começou com o Velox. E em 2004 o Velox estava começando. Eu falei, caraca, eu vou trabalhar no Velox, cara. Porra, agora eu tenho que andar mais rápido, porque eu vou, não tenho mais aquela conexão de... Qual era a conexão, Ricardo? Banda larga tinha 6 kbps? 56, eu acho que é 56 kbps. E agora eu vou ter 150 kbps. Olha isso, gente. A gente saía de 56, a gente está falando de 150 kbps.
56 era via modem, exatamente. Banda larga começou, na verdade, com DVI. Um DVI era uma tecnologia da Telemar que você acessava com o dobro da velocidade, ou o triplo, não lembro, só que tinha uma diferença. A linha não ficava ocupada. Você podia usar a internet e, ao mesmo tempo, usar o telefone. Cara, isso era uma maravilha. Era uma chiadeira do caramba no telefone. Mas, pô, caramba, vamos conectar aqui e agora a gente vai conhecer o mundo. E quando eu vi essa oportunidade de trabalhar no Velox, eu tive que fazer 3 processos seletivos diferentes, porque o primeiro processo seletivo que eu fiz, eu fui fazer e não passei. E não podia ir fazer de novo. Eu raspei minha cabeça para poder parecer diferente e fui fazer. Eu falei, eu tenho que fazer, e eles não podem me reconhecer. E eu raspei minha cabeça, eu sei que eu tentei me mudar. Na primeira vez eu fui todo despojado, na segunda eu fui bem nerd. Coloquei uma roupa social, eu tenho que ir totalmente diferente. E também não fui aprovado. Aí eu ganhei de um amigo um livro de redes de computadores do Gabriel Torres. E eu simplesmente uma semana estudei todo aquele livro. E na outra seleção eu acertei todas as questões, que eram questões de redes, de internet, de protocolos de internet. E aí eu fiquei craque nisso e falei, caraca, passei no Velox. Caramba, eu vou ficar rico trabalhando no Velox. Pô, eu estou agora trabalhando com tecnologia, lá dentro eu posso criar, eu posso, de repente, ir para uma outra área. Só que é o seguinte, a vida é uma caixinha de surpresa. E aí a minha realidade foi isso. Como diz Joseph Klimber, né? Eu virei um atendente de telemarketing. Assim, solucionava problemas, mas era um atendente de telemarketing. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo e ganhava R$ 350 por mês num cheque nominal que para mim parecia 1 milhão. O primeiro cheque que eu peguei na minha mão, eu fiquei com aquela sensação de que iam me roubar, porque eu escondi tão bem escondido, né? E, quer dizer, eu não sabia nem o que era cheque cruzado. Então eu achava que alguém ia me roubar aquele cheque e que pode acontecer alguma coisa. E com aquele cheque eu comprei tudo de roupa, porque eu precisava de roupa para ir trabalhar, eu queria ir bonito e tal. E aí foi aí também que eu aprendi que, na verdade não aprendi, mas eu soube que sua administração financeira é muito importante, porque eu torrei tudo com roupas e depois eu tive que pedir dinheiro à minha mãe emprestado para poder ir para o trabalho e também para comer. Bom, e aí eu resolvi dentro do Velox criar um site. E aí foi outra realidade, porque eu fiz um site horrível e que as pessoas achavam legal. Eu falei, poxa, tem uma coisa errada, o site não é legal. Eu não estou conseguindo fazer coisas bonitas. E as pessoas gostam. Então, tem muita gente que não sabe criar site. Tem muita gente que não sabe o que é fazer coisas bonitas. Eu não sei fazer coisa bonita, mas eu quero aprender, mas eu quero, sobretudo, ensinar essas pessoas a fazerem tudo que eu aprendo. Dentro do próprio Velox, eu era uma pessoa com muita proatividade. Eu todo dia levava relatório para a minha supervisão de coisas a serem melhoradas na empresa. E eu fui ganhando oportunidades com isso. E depois eu passei a ser o responsável pelo treinamento do Velox. Eu dava treinamento para mais de 100 pessoas. Para a pessoa entrar na empresa, ela tinha que passar pelo meu treinamento e passar na prova que eu aplicava. Eu comecei a ser um replicador. E aí depois, quando eu fui perceber, eu já estava capacitando mais de 5.000 pessoas para entrarem no Velox. E o Velox estava crescendo. E eu estava ensinando as pessoas dentro do Velox. E eu pensei novamente, é muito gostoso ensinar. Eu lembro que eu chegava na sala e sentava na mesa como se fosse uma pessoa também para entrar na empresa. E todo mundo entrava na sala e todo mundo esperando o professor, né? O treinador, né? E aí eu via gente falando, pô, essa empresa é uma bosta, que não sei o quê. E aí quando todo mundo estava na sala, eu levantava e falava, bom, gente, eu sou o Felipe Cardoso e eu seria o responsável pelo treinamento de vocês. Aí era aquele desespero, né? As pessoas falando mal da empresa, falando que esse professor deve ser um bosta, que não sei o quê, essa empresa é horrível. E eu era o professor. E aí eu comecei a ver a quantidade de criatividade que eu podia aplicar no meio de ensino. Só que aí veio 2005 e eu comecei a sentir a necessidade de criar alguma coisa legal. A gente tinha aqui na internet, aqui no Brasil, sites como WM Online, como Crie Seu Website, como o próprio site do eMasters, entre outros sites que eram referências.
E por serem referências, os outros sites antes seguiam sempre a mesma padronização. Ok? Então, eu vejo que eles foram referências. Eles fizeram a internet. Entendeu? E eu queria também fazer parte da internet de alguma forma. Não importava a teia que eu iria alcançar. Não importava a quantidade de pessoas que eu queria alcançar. Podia ser uma, podia ser duas, mas eu queria ensinar alguém. E aí eu resolvi aprender e eu já fiz alguma coisa um pouquinho melhor. Não dá para ver legal aqui porque eu peguei pelo archive, não está muito legal. Mas você já pode observar que já melhorou muito. Já tinha uma diagramação em tabelas, mas já tinha. A gente já começou a fazer algumas parcerias. Olhar a garganta aqui, tá, gente? Só um minuto. A gente fez uma parceria com a comunidade web do Alex Falcão, que é uma pessoa inteligentíssima, um replicador inteligentíssimo. E fechamos parceria com outros sites e eu comecei a ver como era a questão de tutores. Porque eu comecei a chamar as pessoas para serem tutores. Só que naquela época não existia. Eu não tinha acesso a CMS, que é um gerenciador de conteúdo onde você permite cadastrar conteúdo dinamicamente e oferecer essa liberdade para os tutores. E eu tinha que abrir o Dreamweaver e colocar todo o conteúdo por lá. Né? E eu comecei a ver como é que era difícil você montar uma equipe. Porque desde aquela época, as pessoas não acreditavam no projeto. E teve muita gente não quis cortar a cana. Mas essas pessoas já voltaram para querer beber o caldo. Né? E, infelizmente, a gente teve que fechar as portas. Porque o que a gente busca são pessoas comprometidas. Nem todo mundo tem uma certa disponibilidade. Não é essa a questão. O problema é você prometer fazer um projeto e deixar o projeto pela metade. Isso cortava meu coração. Eu ficava muito chateado. Porque se você coloca um artigo, 2, 3, mas depois, tive que trabalhar, tive que não ter o tempo, tudo bem. Agora você vou criar uma série de artigos, onde um é necessário, os anteriores são necessários sempre para você acompanhar. E parava no meio do caminho. E aí isso daí é ruim, porque a imagem do site, que na verdade era HD Master, né, eu já tinha essa ideia. Quem trabalha com hardware sabe que eu ouvi muitas brincadeiras, né? Que as pessoas falavam assim, HD Master ou HD Slave, né? Porque eu nem sei o que é isso direito. Se tem alguma coisa a ver com HD, mas o nome era HD Master. Então, eu já comecei a ter problemas com isso. Mas tocava o projeto sozinho. E aí eu conheci uma ferramenta chamada Macromedia Captivate, ok? Essa ferramenta foi onde eu vi que eu podia levar os meus conhecimentos além do texto. Porque antes, tutorial era em texto, cara. Você ensinava em texto, era imagem, era aquela coisa toda, e, pô, legal. A gente nem tinha aquela opção em otimização, indexação, isso não existia. Mas eu via a oportunidade de trabalhar com uma ferramenta onde eu iria replicar o que eu aprendia. Até porque eu não sabia tudo. Na verdade, eu não sabia quase nada. Mas a minha vontade de querer replicar e de ensinar era maior do que qualquer conhecimento que eu tinha. Então, isso fez com que eu aprendesse e tudo que eu aprendia, eu replicava. E aí, em 2006, eu casei e resolvi morar em São Paulo. E aí veio outra empolgação. Falei, caramba, São Paulo é business center, cara. Eu vou onde está todo mundo, onde estão os negócios. Eu vou me especializar, o HD Master vai ser o melhor do mundo. Caramba, vai ser cidade, pessoas. Mesmo sendo uma cidade interior, eu imaginava que São Paulo... Mas aí, a vida é uma caixinha de surpresa. A realidade foi exatamente essa. A cidade que eu fui morar é uma cidade chamada Olímpia, que fica entre São José do Rio Preto e Barretos. Essa cidade ela tem 45 mil habitantes. Carioca lá não pode andar na rua, senão é apedrejado, é morto. E eu sofri muito preconceito nessa cidade. Mas depois também todo mundo gostou de mim. Infelizmente, há esse preconceito de São Paulo e Rio de Janeiro. É inegável isso. Só que foi difícil. E quando eu cheguei na cidade, eu conheci esse cara aqui. Então você vê como a vida da gente são oportunidades e, sobretudo, reconhecimento.
Essas pessoas, eu tenho reconhecimento por essas, eu tenho um carinho por essas pessoas, foram pessoas que me colocaram numa situação que ocasionou onde eu estou agora. Então, o Jonas Olmos, ele era de uma família tradicional, que essa família detém muitas empresas, e ele tinha uma empresa de desenvolvimento. Ele dominava a cidade, ele queria dominar o interior de São Paulo todo. E eu mandei um e-mail para esse cara. Eu falei, esse cara ele vai me xingar, ele não vai querer nem saber o que eu sei e o que eu posso ajudá-lo. E esse cara, ele me acolheu, esse cara me chamou para trabalhar com ele, e eu trabalhei durante 1 ano e meio que eu estive em São Paulo, no interior de São Paulo, no Olympia Web, que é um site que até hoje já fiz milhares de sites, e hoje eu domino o interior de São Paulo. E lá eu aprendi muito, lá eu ensinei muito, e a gente fez uma parceria muito boa. Só que é o seguinte, relações, um dia, não na sua maioria, mas acontece. Meu casamento acabou. E eu tive que voltar para o Rio de Janeiro. E voltei sem saber o que eu ia fazer. Porque eu tinha quebrado, eu saí da Telemar, né, que hoje é a Oi, sendo um ouvidor da Telemar. Eu fui promovido em vários cargos por ter me destacado ensinando. Eu fui sendo replicado até chegar na ouvidoria do Grupo Telemar, que é um dos setores mais almejados dentro da empresa. Eu trabalhei com assessoria de... Eu dei treinamento para ouvidoria. Eu cheguei na ouvidoria, não era ouvidoria, era um setor chamado ombudsman. Ombudsman é uma palavra sueca onde significa o representante do homem dentro de uma instituição. Então nós éramos os representantes do cliente dentro da empresa. Então o que aconteceu? Eu fui replicador dentro do ombudsman. A Telemar chegou para mim e falou assim, vocês só trabalham com Velox, eu quero que vocês sejam responsáveis por todos os produtos da Oi. E nós precisamos de alguém para aprender tudo isso e replicar para dentro do setor. E foi aí que eu viajei e conheci todos os setores da Telemar para poder depois replicar. E aí casei, larguei tudo, faculdade, emprego, uma boa remuneração, um bom cargo, né? E quando eu casei também eu descobri que eu não mandava mais em mim. É uma outra coisa interessante, que quem não casou um dia vai entender isso. Mas enfim, fui para São Paulo, era a cidade dela, onde ela morava, onde ela se sentia bem. Mas voltei. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de voltar na Oi. Porque, graças a Deus, tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível. Eu tento sair de uma porta e deixá-la aberta. Isso é muito importante. É muito importante você fazer amigos e, sobretudo, você ter o reconhecimento daquilo que você faz e ter também a confiança das pessoas. E eu fui chamado para trabalhar novamente na Oi. Inclusive, eu fui chamado até há 1 ano atrás, na época que era o meu diretor, ele me chamou para trabalhar novamente, mas hoje no MX isso não me permite. Graças a Deus estou muito bem no MX. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu parei para pensar e minha vida estava uma loucura. Fui para São Paulo, larguei emprego, larguei faculdade, casamento acabou, voltei de São Paulo com sotaque, porque eu já falava pastel, eu já falava porquê. E eu falei, caraca, o que está acontecendo na minha vida? Tudo aquilo que eu queria, eu não fiz um planejamento para minha vida. E aí eu pedi um tempo a essa pessoa que me convidou e fui para a casa de praia da família, numa praia, passar uma semana sozinho, comendo ovo frito, porque era a única coisa que eu sabia fazer, mas pensar na minha vida. E no meio do caminho, voltando para o Rio de Janeiro, eu resolvi que o que eu queria era ensinar. Eu queria viver disso. E eu botei uma meta. Eu tenho que conseguir ganhar o que eu ganhava quando eu trabalhava na Telemar. Eu tenho que ganhar isso. Porque se eu ganhar o que eu ganhava na Telemar, na Oi, ensinando, eu vou estar ganhando fazendo uma coisa que eu gosto. Não que eu não gostasse daquilo na Telemar. Então, gente, tá tranquilo até agora? Beleza? Tá legal a apresentação? Tô correndo muito ou tá bem suave? Me engasguei com a água, desculpa. Vamos lá, gente. Eu falei, cara, eu tenho que ensinar, porque meu pai ensinava. E o meu pai era o maior exemplo, é o maior exemplo que eu podia ter na vida. Eu falava, eu quero fazer o que meu pai fazia, mas no meu tempo. Eu quero ensinar na internet, eu quero replicar, eu quero ensinar. Ensinar é a primeira coisa, depois o dinheiro. Mas eu quero ensinar,
Porque eu sabia que eu não ia começar ganhando dinheiro logo no início. E isso é um erro de muita gente. Às vezes você cria um blog, com um post você já espalha a AdSense pela sua página. Esse é o errado. Você não pode querer ganhar dinheiro antes de você ter conteúdo para gerar movimento no teu site. E eu tinha consciência disso. E aí chegou 2008. Em 2008 eu conheci duas pessoas importantíssimas. Na verdade, em 2008... Não, na verdade, em 2008 eu comecei a planejar, a recriar o HD Master. Só que aí, olha que engraçado, um amigo de trabalho roubou meu domínio. Ele tinha meu acesso lá, ele entrou lá no registro.br e modificou para o nome dele. Na verdade, ele não roubou. Não queria mais e ele, obviamente, se aproveitou disso, foi lá e pegou, mas não foi um roubo. Na verdade, foi, como é que eu posso dizer? Ele pegou emprestado sem prazo de devolução e não me devolveu mais. Mas é um amigo que até hoje a gente tem contato, ele ficou com esse domínio, eu também não queria mais nada. Só que quando eu fui voltar, eu até poderia ter pedido esse domínio para ele novamente. Só que eu falei, sabe uma coisa? Eu quero outra coisa, eu quero algo novo, então eu tenho que mudar o nome também. E aí chegou 2009. E aí em 2009 eu conheci esse cara, que é o Ricardo Aleixo. Eu não sei se para mim é felicidade ou se para mim é infelicidade. Na verdade, para mim é felicidade, porque dentro do MX ele trouxe muita coisa interessante. Porque então eu era muito novo e eu precisava de uma balança, eu precisava do equilíbrio, eu precisava de experiência. E o Ricardo ele já tinha tido uma empresa com quase 100 funcionários, já tinha todo esse mal de empresa e eu precisava disso, porque o que eu almejava estava muito além do que eu estava fazendo. E também conhecemos esse cara aqui, que está participando desse chat, que é o David Davi Correia, Holanda, e o outro seu não sei o que significa. Mas não lembro, na verdade eu sei. Chagas, não sei. Enfim, Davi CHC. Esse é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E para mim é um orgulho dizer que esse cara sabe o WordPress porque ele começou aprendendo comigo. E hoje ele consegue fazer coisas com o WordPress que vocês nem imaginam. Vocês não têm noção do que a gente faz com o WordPress. O MX Master é um exemplo disso. Então, esse cara aqui, hoje, ele faz parte da equipe, ele é um integrante do MX, ele trabalha conosco e ainda é sócio em outros projetos nossos. Então, o Davi é uma pessoa que faz muito parte dessa engrenagem. É muito importante você ter pessoas, as pessoas certas do seu lado e que acreditem no seu trabalho antes de qualquer coisa e que queira te ajudar antes de qualquer coisa também. É muito comum você, quando você for desenvolver uma ideia, você ter pessoas que só pensam em dinheiro. É muito importante dinheiro. Lógico, é muito importante. Só que esse pensamento capitalista não pode ocupar 100% da tua cabeça, porque senão você perde toda aquela criatividade de desenvolvimento. Ok? E o Davi foi um cara que ele sempre ajudou sem pedir nada. Até o momento que a gente chegou, porra, Davi, a gente tem que fazer... desculpa, gente, falei palavrão. Desculpa, tá? Falei porra. Mas falei, poxa, Davi, a gente tem que... Pô, você tem que vir com a gente, cara. Isso aqui é uma empresa, então vamos trabalhar juntos. E hoje ele trabalha com a gente no MX e ainda é sócio da gente em outros projetos. E aí nasceu o MX Masters. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte... Erramos em muitas coisas, continuamos errando em diversas coisas, só que tem uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer, que é tentar, de todas as formas possíveis, tentar melhorar. Tem muita gente que não entende o nosso trabalho, tem muita gente que não entende uma coisa antes, que é separar MX Masters de MX Cursos. É como se o MX Cursos fosse uma empresa e o MX Cursos tivesse espaços dentro do MX Masters para divulgar. Porque as pessoas falam, poxa, vocês criaram o MX Curso e esqueceram o MX Master. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque a gente não tem uma equipe formada. Entendeu? A maioria das coisas que acontecem no MX são coisas minhas, do Davi, do Ricardo, do Léo, do Douglas, da Mariana, do Lucas. São pessoas que trabalham aí com a gente. Então, nós fazemos o MX Master. Só que para melhorar o conteúdo a gente precisa de gente. A gente precisa de gente querendo algumas coisas em comum. Ok? Então, o MX foi uma forma que nós conseguimos, né, de criar um conteúdo pro, sem mexer no conteúdo free do MX, mas ao mesmo tempo ter condições de
de ficar o dia todo aqui no escritório pensando em melhorias e de compartilhar conhecimento e de oferecer condições para outras pessoas. Então, essa é uma diferença que eu quero que vocês entendam, ok? Outras pessoas que a gente não poderia deixar de citar, que são colaboradores masters, que é o Diego Perli, que também está participando dessa reunião, e o André Buzo, que é uma outra pessoa muito comprometida, e esses são colaboradores masters, e que vocês vão ter como mentores, assim como o Davi, que também vai ser responsável pelos colaboradores. Então, essas pessoas do lado de vocês e com autonomia suficiente para poder ajudá-los no que for preciso dentro do MX. Bom, agora vamos falar o que interessa com relação à seleção de novos colaboradores, motivo pelo qual vocês estão aqui. Tranquilo até aí? A gente já está entrando no final aí da nossa reunião. Tá legal? Beleza, Carlos? Depois a gente manda aí a gravação. Ô, Diego, muita gente não... Muita coisa que acontece, mas vai ser bom esse treinamento, tá? Gente, olha só. Então tá tranquilo? Só quero saber se depois a gente vai conversar mais. Só para poder terminar o treinamento, não ficar uma coisa muito extensa. Tá beleza até agora? Eu sei que tem gente que chegou depois aí, mas a gente vai liberar esse vídeo aí, ok? Tá beleza até agora, né? Posso continuar? Então vamos falar o que interessa. O negócio é o seguinte, seleção de novos colaboradores. O que é preciso? Primeiramente, é preciso ter um computador. Mas depois tem que ter vontade de compartilhar. Não existe outra necessidade e também não existe nível de conhecimento. O MX é um espaço para você aprender o que você aprende. Ou melhor, é um espaço para você ensinar o que você aprende. Então, se você para pensar, ou então vai no Google agora e digita assim, ó, Facebook, você vai achar tutorial falando isso, porque é uma coisa simples, mas muita gente tem necessidade de aprender e muita gente não sabe. Eu lembro que no Hangout de ontem teve uma pessoa que falou assim, poxa, e o público hardcore? Que é um público mais exigente, que quer um conteúdo mais exigente. O MX é um site versátil, ok? É um site eclético. A gente tem que ter tudo, independente do nível. A gente tem que montar, porque a internet hoje é a maior pasta de documentos que existe na humanidade. Não existe outro diretório de conteúdo maior do que a internet. Então a gente tem que aumentar nossa pasta de documentos. A gente tem que aumentar a nossa pasta de conhecimento e ajudar e depois ser beneficiado por isso. E agora eu vou falar aqui o seguinte, áreas quentes. Lembrando que isso aqui são algumas áreas, mas, gente, a gente está aberto a diversas outras áreas e dicas. Lembrando que a gente cobra muito proatividade das pessoas que estão com a gente. Ideias. Felipe, vamos fazer um desafio de criar uma animação em HTML5. O que a gente pode dar para o jogador? Pô, podemos dar cursos, a gente pode dar kit, pode dar mouse, pode dar headset, pode dar camisa, caneca, hospedagem na Rochinet, que inclusive a Rochinet é uma patrocinadora da gente, que sempre ajuda a gente. Eles nunca dizem não pra gente. Inclusive, quarta-feira que vem a gente tem uma reunião lá, que também vai ajudar muito a outros projetos do MX Masters. E tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer para poder ajudar quem está visitando. Ok? E as áreas quentes são social media, porque é a febre do momento, então as pessoas querem. Mas quando a gente fala de social media, eu não estou me referindo a notícias. O MX Master, nesse momento, ele não vai ser um site de notícias. Ele vai ser um site de artigos, tutoriais, ok? De videoaulas, principalmente, e de compartilhamento de coisas específicas. Ok? Por exemplo, a gente tem áreas como web design responsivo, né? Que é o Responsive Web Design, e principalmente na parte de frameworks, para esse tipo de desenvolvimento. HTML5, se vocês não observaram, na home agora tem uma enquete e eu coloquei o HTML5 e o CSS3 que eu sabia que esses dois itens iam ser os mais pedidos. Então temos o PHP, temos o Zend Frameworks, o WordPress na parte de ideias, de modificações, de customização, de plugins, Joomla, Magento, OpenCart. O bacana de tudo é o seguinte, que agora o MX Masters tem uma nova realidade. A gente não vai fazer mais vídeo,
A gente vai fazer vídeo, vai fazer artigo, vai fazer tutorial, porque tem gente que não tem uma certa facilidade ou, na verdade, não gosta de trabalhar com vídeo porque acha que não ensina bem. Eu convido todo mundo a testar. No MX Curso a gente tem um curso gratuito, que é o curso de Camtasia, que é uma ferramenta de gravação. Gente, faz esse curso, é gratuito, é só entrar lá e fazer o curso, já vai estar liberado para vocês. E tente fazer, porque de repente vocês estão perdendo a oportunidade de replicar conhecimento, perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro também, que vocês têm e que vocês não sabem. Mas quem não se sentir à vontade ou que não tiver tempo para isso, vai poder fazer conteúdo em texto, conteúdo em imagens também, ok? Outras áreas específicas. Poxa, Felipe, eu não tenho tempo para escrever, cara, mas eu quero compartilhar de alguma forma. Temos a área de palestras. É só você entrar lá, em 2 minutos você coloca uma palestra. Colocou uma imagem, né? Vai ter uma pessoa aqui no MX responsável só por tratar essas imagens, que essa pessoa, no caso, sou eu. Então, até para a gente ter uma padronização de imagem, cuidado com as imagens que a gente está usando. Então, a gente está utilizando a imagem do estoque, né? O iStock, melhor dizendo, abrasileirando, é estoque, né? Mas iStock, que é um repositório de imagens Pro, e lá a gente não tem problema com direitos autorais, porque nós estamos comprando essas imagens, ok? Temos a área de pacote de ícones. Gente, hoje em dia, isso daqui tá bombando. Então, pô, cara, descobri um pacote maneiro aqui, vamos colocar no MX. Coloca, cara. Coloca lá, porque até eu vou querer. Entendeu? Templates, pô, tem muito template legal aqui. O template do dia vai ser o template da semana, o template tal, para WordPress, para Joomla, para Encaixe, para Magento. De preferência, template free, né? Área de review de softwares e também de serviços. Por quê? Você pode fazer um review em vídeo, mas pode fazer um review em texto. De softwares ou de serviços. E ainda de dispositivos também, de aparelhos. Mas aí é um pouco mais complexo e essa parte vai ficar mais aqui no escritório para a gente ter uma padronização. Agora, poxa, lançaram um serviço novo. Vamos fazer um review em texto, com imagens e até vídeo do YouTube sobre esse software, sobre esse serviço. Isso daí são coisas interessantes, tá? E agora a parte interessante também, que é a parte de comissão. Ok? Agora, colaborador do MX vai ser comissionado. Eu quero que vocês recebam uma fatia do bolo. Tá? Isso serve como incentivo. Se você for escrever artigo ou tutorial em texto, independente da área, mas se for em tutorial em artigo, você vai ser comissionado em 10% a venda de cursos provenientes a esse artigo. Ou seja, eu vou abrir aqui o MX Masters. Como eu estou nessa transmissão aqui, ficou um pouco mais lento, tá? Mas vocês vão ver aqui, quando a gente acessar aqui uma aula, uma videoaula com que nossa, a internet ficou bem lento aqui. Nessa aula, vocês veem que a gente tem um randômico aqui que aparece aqui um banner também do MX, e nós temos esse alerta aqui falando que existe um curso relacionado. O esquema vai ser o seguinte: vocês, colaboradores, vão se cadastrar no MX Curso como afiliados. Se você for um artigo, um colaborador de nível 1, eu vou te cadastrar lá no afiliados com 10% do ganho. Então, toda compra que vier daqui por MX Curso de um artigo ou uma videoaula, nesse caso de um artigo seu ou de um tutorial seu, você vai ganhar 10% do subtotal. Ou seja, se o cara clicar aqui em comprar, for para o MX Curso, chegar no MX Curso e comprar R$1.000, R$100 já vai ser seu. Isso no mês, se ocorrer de você ter bastante coisas, você vai atingir, você vai ter mais comissão. Então, isso aqui é o primeiro nível, né? Só que a gente tem outros níveis, ok? Nós temos aqui o nível, que é o nível 2, que são videoaulas sem anúncios e hospedadas em sua conta do YouTube e com a vinheta do MX Masters. Gente, olha só. Todas as videoaulas, a gente vai pedir agora que tenha a vinheta introdutória do MX Masters. A vinheta introdutória do MX Masters é exatamente para poder criar uma identificação com o MX Masters. Isso aqui vai mudar, porque nós vamos ter uma que vai ser MX Webcast, que é o antigo MX Web TV. Vai ter um MX Web. Na verdade, pode ser até um MX Web TV também, mas vamos separar. MX Web TV Cache, MX Web TV Aula, MX Web TV Review. Então,
nós vamos ter uma introdução igual, mas diferente em alguns aspectos. E se você for criar videoaula e você tem um blog, você pode criar a mesma aula e renderizar 2 vídeos diferentes. Um você pode colocar a vinheta, o outro você não coloca ou coloca a vinheta do seu. Mas um ele tem que ser com a vinheta do MX. Porque a gente tem que criar essa padronização. Por que criar essa padronização? A gente já tem problema aqui de a pessoa que tem um blog, ela vai criar o conteúdo, vai colocar a capa lá, fazer publicidade do blog dela. Cara, mas aí houve a situação de pessoas irem no blog da pessoa, querer tirar dúvida de coisas nossas e vir no nosso site querer tirar dúvida do blog de lá, e com a confusão extrema. E a gente falou, tem que personalizar isso. Ô, Diego, não vamos colocar, a gente vai liberar para as pessoas colocarem. É interessante que as pessoas estudem o Camtasia para poder aprender a fazer isso, mas é bem simples, ok? Então, se você tem uma videoaula, mas você quer hospedar na sua conta do YouTube, sem problema. Você pode ter 2. Uma você coloca a nossa vinheta, você vai colocar a vinheta na descrição. Você até pode colocar lá para as pessoas assistirem no MX, só que aí você vai ter 20%. Então você vai ser um colaborador de nível 2. Então toda vez que você vender uma coisa vinda do seu post, você vai ter 20% do subtotal, ok? E a comissão de colaborador nível 3, videoaulas sem anúncios, ou seja, um vídeo que você fez especificamente para o MX Masters. Deu exemplos do MX, falou do MX, tem que ter a vinheta, mas é uma coisa que você fez pra gente e que você mandou pra gente colocar na nossa conta do YouTube. Aí vocês vão perguntar, poxa, cara, mas por que vocês querem ter tudo isso daí? A gente teve uma pessoa, que não vou citar o nome, que quis colaborar um certo tempo com a gente, uma pessoa de São Paulo. Esse cara ele começou a colocar coisas, porra, que legal, vou ensinar aqui a criar conteúdo e tal, colocou algumas aulas, umas 10 aulas, e de repente mandou um e-mail para mim e falou assim, ó, não quero mais colaborar com o MX Masters, eu quero que você tire todos os vídeos do MX Masters. Eu falei, cara, mas esses vídeos eles têm comentários, e aí você vai penalizar os visitantes, cara. Isso vai acabar sendo bom para você, você pode pôr aí. Porque ele queria criar um site de cursos e queria levar esses vídeos. Eu falei, cara, eu não disse que não, mas eu só falei com ele, cara, mas você pode ganhar tal. E no e-mail que ele me mandou novamente, ele mandou um e-mail com vários artigos de direitos autorais. Eu achei aquilo... Ali eu desanimei, sinceramente, porque eu achei uma grande sacanagem uma pessoa que tinha dado oportunidade para ele e a gente não estava cobrando nada dele. Então ele também não ganhava, porque a gente não tinha esse esquema de comissão, mas ao mesmo tempo ele ganhava conhecimento. Porque o Davi que está aí e sabe mais do que qualquer outro, que está no MX Masters ou em qualquer outro portal, é reconhecimento. O MX Masters atualmente tem uma média de 70 a 80 mil visitas por dia. Se só multiplicar isso daí por 30, vai dar aí mais de 2 milhões por mês. Então, quer dizer, é muita gente vendo coisas que você está fazendo e é importante você aparecer, ok? É muito importante e eu fiquei muito chateado. Eu falei, pô, cara, beleza. Que triste mesmo, porque a gente adquire um carinho pelos colaboradores, a gente se torna amigo dos colaboradores. Né? O Davi, que é mais próximo, já esteve aqui na empresa, viu como é que a gente trabalha. Nós somos super simples, a gente não tem frescura, entendeu? Não posso, às vezes eu não posso dar atenção para todo mundo por causa do meu dia a dia, mas a gente sempre atende todo mundo com muita tranquilidade. E aí eu liberei, falei, ok. Não preciso nem dizer que ele não foi para frente, que ele não conseguiu vender curso nenhum e que um ano depois ele mandou um e-mail pedindo desculpa. E eu desculpei, porque eu também não guardo mágoa de ninguém, mas essas portas nunca mais vão ser abertas para ele. Ele nunca mais vai encontrar portas de qualquer coisa que a gente venha fazer. Porque esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que a gente quer no MX Masters. A gente quer a pessoa que entenda nosso trabalho e que abrace a ideia, ok? Então, essa é a questão da comissão. E para finalizar aqui a apresentação, vamos ter tutores masters. Inclusive o Diego e Perli e o Buzo, eles vão ser contemplados com o que a gente chama de kit. E o que é esse kit? É exatamente isso aqui.
O Tutor Master vai ganhar um headset da Microsoft, vai ganhar uma camisa que não é do Fluminense, eu gostaria que fosse, mas não vai ser uma camisa da MX Masters. Na verdade, a gente vai ver, de repente, se a gente manda duas, uma preta e uma branca, porque se lavar a preta ele tem a branca, se lavar a branca tem a preta, se lavar as duas vai ter que ir olhado, porque vai ficar legal, ok? Mas nós vamos dar duas camisas, provavelmente, vamos dar descontos, ou melhor, na verdade que não seria nem desconto, seria acesso. Mas para quem for tutor comum, a gente vai dar desconto para MX Curso, um desconto diferencial. Se for tutor master, a gente vai liberar alguns cursos. Isso aí depende até de uma aprovação dos tutores desses cursos, então, mas teoricamente a gente vai liberar isso. Por que eu digo que a gente vai liberar curso para tutor master? Porque senão o cara, isso acontece, o cara vai vir aqui, vai colocar um artigo, a gente dá um curso e depois o cara não faz mais. Então, gente, eu já perdi as contas de quantas pessoas vieram até mim. Eu não busquei, vieram até mim. Felipe, eu quero colaborar, quero escrever, quero ajudar, quero aparecer. Eu quero quero que meu nome fique em evidência na internet. Bom, beleza, toma aqui o acesso. Colocava uma coisa e sumia, mas sumia, não falava por que sumiu, não falava se estava ocupado. Pô, beleza, tá fazendo faculdade, cara, tranquilo. Sumia, não respondia mais e-mails. Então, essas pessoas só têm a perder. Não estão nos ajudando a cortar a cana. E também não vai beber o caldo. Não vai particionar de tudo que a gente possa ter de melhor. Ok? Então, é importante a gente criar primeiro essa fidelização. Ok? Gente, eu não vou poder, nesse momento, responder aqui a interação no chat. Mas depois a gente vai conversar. Beleza? Só para não ficar muito extenso. Então, os tutores masters, aí você vai perguntar, pô, mas como é que eu vou me tornar um tutor master? Como é que eu vou me tornar? Aí tem várias situações. Por quê? O André Buzo, o Diego Pi e o Davi, entre outras pessoas, obviamente, né, que sou eu, o Ricardo, mas geralmente essas pessoas, e aí eu já estou até adiantando isso para o Diego, eles vão ser responsáveis por vocês. Eles vão acompanhar, ajudar, eles vão interagir, eles vão, sempre que quiserem criar reuniões dessas para criar novos conteúdos e novas ideias, criar desafios, criar soluções para trazer mais visitas para o MX, que vão visitar mais o conteúdo de vocês, que vão trazer mais vendas para o MX Curso e vão levar mais dinheiro para o bolso de vocês. Então, isso daí é um organograma que todo mundo só tem a ganhar, ok? E para ser um tutor masters, nós vamos resolver isso. Então, vou me reunir com o Diego, com o Buzo, com o Davi e com o pessoal, e a gente vai decidir, gente, existem pessoas que estão se destacando. E como é que funciona esse destaque? Pô, tá fazendo conteúdo legal, tá fazendo conteúdo e, coloca conteúdo lá já totalmente revisado, e a gente não precisa revisar, o cara tá tendo cuidado de revisar, as imagens são boas, o cara tá fazendo coisa legal, não só tá jogando conteúdo, e o cara tá fazendo videoaula, o cara tá respondendo as pessoas no Facebook com bastante cuidado, porque existe uma empresa por trás e a gente tem que ter cuidado, senão a gente pode ter problema. Então, vamos responder as pessoas de forma cortês, né, educada. Né? Você pode até criar um debate ou até se mostrar contrariado ou chateado por algum comentário, que é normal. Nem Jesus agradou todo mundo, então também não seremos nós. Mas esse cuidado, essa proatividade, essa disponibilidade vai fazer com que um tutor seja um tutor master. E quando alguém entrar no perfil desse tutor master lá dentro do MX, e vocês vão ver agora o que aconteceu com o MX, o cara vai saber que é um tutor master. E, gente, é um tutor master, tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou mostrar agora aqui algumas coisas do MX Masters, só para a gente finalizar isso. São coisas... beleza, eu vou colocar, todo mundo vai poder falar. O MX está com uma cara nova, a gente ainda está mexendo em algumas coisas. A gente começou a dar ênfase também para aulas online, entre outras coisas. Só que agora a gente tem uma rede social. Eu vou me deslogar aqui. Você vê que a gente pode se logar, que você pode criar um usuário aqui. E você logando, por exemplo, se eu for acessar aqui um artigo qualquer, acessando aqui, gente, vamos só prestar atenção aqui para não gerar muita dúvida. Olha só, você vê que o autor ele tem aqui a opção de adicionar os amigos. E aí eu já vou falar de uma coisa muito importante. Gente, eu preciso que quando vocês se cadastrarem no MX, vocês tenham um bom senso para poder cadastrar a imagem, a foto.
Por que eu digo isso? Como eu disse, a gente tem uma empresa por trás e a gente quer usar uma qualidade. Não quer dizer que você tem que colocar terno, não tem que colocar roupa social, mas assim, tem coisas que... Eu li um livro recentemente chamado Você é o que você compartilha, do Gil Giardelli. Isso é muito, muito interessante, porque o que você faz no Facebook, o que você faz na internet, isso chama atenção na hora de uma empresa te contratar, na hora de alguém contratar um serviço seu. É a forma como você aparece para a internet. Então tome cuidado com o que você coloca no Facebook, toma cuidado com as suas fotos, toma cuidado com o que você fala. Sendo um pouco mais formal, as portas vão ser cada vez não maiores, mas mais frequentes. As portas vão se abrir para vocês. E pode seguir essa dica, que essa dica é muito interessante. Então, assim, tente não usar foto com óculos, foto sem camisa, entendeu? Foto botando a língua para fora com piercing no nariz e na língua e com uma pedrinha preciosa no dente, entendeu? Não estou dizendo, eu uso brinco, tranquilo, cara. Mas tenta, ter uma certa formalidade. Eu não vou liberar a gente com foto sem camisa, com essas coisas. Vamos entender que aqui é um trabalho, apesar de ser colaborativo e apesar de você também ser comissionado, mas é um trabalho que tem uma empresa por trás e a gente quer manter essa formalização, ok? É o mínimo que eu peço. Outra coisa é aqui na descrição, que vocês vão poder colocar lá depois de digitar o dado. Tenta colocar, se você nunca trabalhou, se você está fazendo faculdade, estudante de publicidade, trabalho com web, gosto de trabalhar web, sou fanático por web e tal, curto e tal, isso aqui, ok. Agora, eu já vi comentários assim, e aí, galera, tudo bem? É nós na fita, aqui o lance é esse, pai, a mina, mano, tal. Cara, isso daí é uma coisa que eu particularmente, tá? Eu não aprovo, tá? E aí fica ao cargo de cada um saber se vai querer seguir essa padronização ou não, tá? Eu acho que isso daí é bem suave para todo mundo. É que todo mundo que for se tornando master, ou então a gente até futuramente possa liberar camisas para outros tutores, os tutores também tirarem uma camisa, tutores não, os colaboradores, tirarem uma foto com a camisa do MX e colocar no perfil, isso é muito legal, porque vai dar aquela impressão de ser um grupo, de estar fechado, da gente estar criando conteúdo juntos, ok? Isso é uma coisa importante. Agora, quando eu me cadastro aqui e eu tenho acesso, eu estou entrando na rede, tá? E dentro dessa rede aqui, você vê que a gente tem várias interações. Eu tenho aqui em perfil do usuário a possibilidade, né? Todos esses meus posts preferidos aqui são posts relacionados aos meus interesses. Porque toda vez que eu entro em uma categoria, eu posso adicionar essa categoria, eu posso seguir essa categoria. E toda vez que eu estiver seguindo uma categoria, por exemplo, deixa eu seguir aqui essa categoria aqui, Illustrator. Vou seguir essa categoria e a partir de agora, dentro do meu perfil, eu tenho uma listagem com coisas relacionadas só ao que eu estou seguindo. Então é como se você estivesse criando um box de favoritos, de categorias favoritas, e você ter acesso somente a essas coisas. Como não temos nada recente de Illustrator, não vai aparecer aqui. Mas nós temos aqui meus posts que vai estar restrito somente a colaboradores. Mensagens onde vocês vão poder se comunicar com as pessoas que estão visitando o site, que te adicionaram também. Você vai poder criar uma lista de favoritos para poder assistir depois. Você e os outros usuários também podem fazer isso, tá? Outros usuários comuns não podem acessar determinadas áreas. Mas, por exemplo, meus amigos, está vendo aqui que já tem 3 amigos aqui que me adicionou. Então, já vou aprovar aqui essas amizades. Agora eu estou na reunião. E depois eu vou adicionar aqui os outros 2. E minhas categorias são as pessoas, são as categorias que eu adicionei, entendeu? Só um segundo, gente, por favor. Não está podendo falar agora, quer adicionar o entrada? Então vamos lá. Então, a garganta está seca, estou falando muito. Então, esse aqui é o novo MX. Você vai poder interagir com outras pessoas, você vai poder conversar com outras pessoas. Ok? Valeu, Alcides. Obrigado aí, tá, gente? Então, esse é o MX e vocês vão ter a possibilidade de cadastrar o conteúdo. Ok? Vocês vão criar conteúdo para o MX, vão ter toda essa disponibilidade e nós vamos apenas oferecer a plataforma para vocês e trabalhar também na qualidade do conteúdo, né? Verificar se a imagem está legal, se está tudo certo. A gente deve criar alguns vídeos também para poder disponibilizar para vocês. Ok? Então é isso.
acho que a apresentação lá dela finaliza por aqui. Você já conhece agora o MX, você já sabe da história do MX. E eu queria muito contar com a participação de vocês. A gente vai analisar vocês em diversas situações. As áreas são essas, mas estamos disponíveis em outras áreas. Davi, você quer falar alguma coisa? Davi CHC. Deixa eu só ver aqui. O Davi, eu não sei se... Ele deve ter dormido. Tudo foi feito em WordPress. Esqueci de alguma coisa, Davi? Ou você quer falar alguma coisa aí? Pô, desculpa, Davi. Eu sei que dá sono mesmo. A gente fez esse template desde o zero. Seleção do conteúdo. Ah, legal. Tá pronto já o formulário, Davi? Coloca o formulário aí para o pessoal. Vamos ver, acho que a gente está com o formulário, ó. Esse formulário aí, gente, é um formulário onde vocês vão se cadastrar. Eu vou mandar para todo mundo que já tinha me mandado e-mail. Vocês vão acessar esse formulário e vão se cadastrar nesse formulário, ok? Vocês vão se cadastrar no site. Ele não está enviando ainda não, Davi? Está cadastrando. Beleza. Não, então tá tranquilo. Vocês podem acessar depois. Primeiro vocês vão se cadastrar no MX Masters, exatamente aqui como eu mostrei. Aqui em cima vocês vão se cadastrar. Já colocar foto, já naquele padrão, se possível, porque isso vai ser muito importante, tá? E só para não esquecer uma coisa muito importante, quando eu falo dessa coisa de padronização, e dessa formalidade, eu tenho um amigo que foi criado comigo, infelizmente ele tomou um outro caminho e ele foi preso. E depois de um ano, foi solto, eu encontrei, e ele falou assim, poxa, cara, tá muito difícil encontrar emprego, quando eu vou fazer uma entrevista, ele joga o meu nome no Google, aparece 2 páginas falando só sobre a minha prisão, que teve muita repercussão aí e tal. E isso daí eu tirei como uma lição de vida, porque tudo que você faz hoje em dia está na internet. Então, o jeito que você vai aparecer, o que você vai escrever e como você vai escrever, vai aparecer. Isso é muito importante. Estou falando uma besteira? É isso mesmo, né? É muito importante isso, ok? Então, gente, o Davi, você vai querer falar alguma coisa? Áudio, Davi. Davi? Deixa eu tirar aqui. Beleza, eu vou liberar o seu áudio aqui, pera aí. Gente, todo mundo vai ter chance aí. Davi já tá no papo aí. Tá? Tá me escutando? Bom? Tá me escutando? Escutando. Tá beleza? Pessoal do chat, tá me escutando? Perfeitamente. Não, beleza. Eu quero falar em relação a que tipo de conteúdo, né, que a gente vai aprovar. No final das contas, basicamente vai passar por mim a aprovação. Então pode ser, como ele falou, pode ser tipo básico, precisa ser avançado. A única coisa que a gente tem que pensar em relação a isso é não botar conteúdo repetido. Tá? Evitar conteúdo repetido. Porque, como eu também administro o Videoaula Brasil, é muito comum as pessoas mandarem o mesmo conteúdo. Porque manda muito conteúdo repetido. Às vezes eu vejo pessoas mandando videoaulas de cópias das minhas. Então não tem muita condição de ser assim, né? Então, por exemplo, você pode fazer versões de conteúdo. Por exemplo, o Felipe falou na reunião passada relacionado a, poxa, como você pode traduzir e colocar no MX Masters. Eu sou a favor de versão. Tá? Versão de conteúdo. Você vê, tá? Você viu algo, aprendeu algo e faz uma versão de um outro exemplo, mais uma versão. Estão me escutando? Isso aí, não, e sem contar... É muito estranho, cara, que não tem resposta. Não, você tá dando a resposta aí, Davi? Tá.
Tá, deixa eu desabilitar aqui teu áudio aqui, porque vai dar lag. Deixa eu desabilitar aqui que eu vou só replicar. O que o Davi falou, gente, é o seguinte: na hora de você criar um conteúdo para o MX, dá uma pesquisada antes lá na busca do MX para ver se na busca. Eu desabilitei aqui o vídeo só para não gerar muito lag, ok? Mas tem alguma coisa já do que você falou, para não gerar conteúdo repetido. Agora, muito importante, gente, a gente tem muito site lá de fora que tem tutoriais em inglês e vocês podem traduzir esse tutorial e colocar no MX, sem problema algum, tá? Vocês podem entrar mas aí eu tenho que saber inglês. Não, você pode pegar o conteúdo, jogar lá no Google Translate, fazer a tradução, né? Tu não vai fazer a tradução do código, porque senão ele pode traduzir algum item do código, mas só da parte de texto, você traduz, recria aquilo, porque a tradução do Translate não é 100%, então não adianta achar que vai colocar lá, isso daí vai ser ruim. Você vai ter uma ideia do que está sendo falado, criar a partir do que você entendeu e replicar. Agora, se for conteúdo, se você for, por exemplo, copiar daqui do Brasil, se você for pegar um tutorial, e se você for recriar o que você aprendeu, tranquilo. Se você for recriar, nós teremos que dar a fonte, para não ter problemas. Mas a gente está querendo a opção de ter conteúdo exclusivo, ou sobretudo que vocês aprendam alguma coisa e replicam, né? Repliquem no MX. Ok? Então, com relação a isso, está tranquilo? Ô, Vitor, galera, vamos só seguir uma ordem. Eu vou dar oportunidade para cada um. Ok? Eu vou dar oportunidade para cada um. Mas para não gerar uma confusão aqui, deixa eu ir provocando essa interação de vocês, ok? E também não tente agora, gente. O cadastro não é para tentar agora. Tenta o cadastro depois que a gente dá a apresentação, que aí se a gente vai testar lá, se tiver algum erro, a gente vai resolver. Senão, vocês vão perder o foco. A gente falou aí sobre a importância de não colocar conteúdo duplicado, a importância de você não copiar conteúdo daqui do Brasil, ou então, se for copiar, na verdade, tenta aprender aquilo e depois replicar. Porque você aprendeu e replicou, você não está copiando. Você não vai pegar o texto com os mesmos dizeres daquele conteúdo e jogar, porque isso daí é ruim. Mas a gente tem que ser um compartilhador de conteúdo, ok? O Diego tá querendo falar. Eu vou liberar aqui o acesso do Diego, ok? Do Diego Perli. E depois eu vou liberando aí para o pessoal que quiser falar, ok? Deixa eu habilitar aqui, Diego. Você já vai ser habilitado aí se você quiser tirar alguma dúvida ou então também falar alguma coisa aí. Alô? Alô, vocês estão me ouvindo, gente? Todo mundo. Alô? Olá. Então, gente, eu quero aproveitar, eu adorei a ideia do Felipe, achei muito bacana. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, vale a pena. Eu tenho um testemunho, primeiro que, não vou falar mais de história de vida, a gente já falou bastante disso, mas a minha história é bem parecida com a do Felipe, eu também sou apaixonado pelo ensino. E é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube, por que eu gravo para o MX Masters? Porque eu até falei isso pro Felipe já, eu senti essa vontade de retribuir aquilo que eu aprendi. Eu aprendi muito, principalmente quando eu era totalmente ignorante na área, aulas aí do Felipe Cardoso e do Ricardo Aleixo, de todo o pessoal, até hoje eu não tenho dúvida. Então eu senti essa vontade de retribuir, nunca cobrei nada, nunca me preocupei em cobrar, nem nada, e agora estou bem feliz hoje, foi uma surpresa bem agradável de ver que o Felipe me contemplou com essa graça aí de poder ajudar. Então eu sempre fiz de boa vontade, gravava para o MX Master, mas para poder pôr no ar, eu colocava no meu canal do YouTube, passava o link para o Davi colocava no... Opa, aconteceu alguma coisa aqui? Ah, tá certo. E Davi colocava no MX Masters. Então, o que acontece? O meu canal do YouTube tinha bem poucas views.
E eu gravava, daí quando ia para MX Masters, ia, sei lá, para 50 mil views. Eu tenho umas videoaulas de Flash que foram para 50 mil views. Aí você fala assim, pô, será que vale a pena eu ser um colaborador nível 3 e dar para o MX Masters o direito de ganhar aula, mas não ganhar o do Google AdSense? Gente, mesmo eu gravando essa quantidade de videoaulas, vocês devem conhecer meus conteúdos de Flash, de Photoshop, de Fireworks. Pra você ter uma ideia, em 2 anos de canal do YouTube, eu cheguei. E o Google só manda esse dinheiro na sua casa quando chega a $100. Eu cheguei aos meus primeiros $100 agora em dezembro. Pensa! Depois de 2 anos, com aquele conteúdo que eu sei que vocês gostam, muito obrigado aí pelos comentários, eu cheguei a $100. Depois de 2 anos eu cheguei a $100. Então, com certeza, dá esse direito, eu acredito, né? Dá esse direito para o MX Masters ser um colaborador nível 3 e dar esse direito para o MX Masters colocar tudo do MX e ficar para o MX no canal do MX, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é muito jogo bom e aconselho. Eu nem conversei com o Felipe ainda, não sei se eu posso ser colaborador nível 3, mas se eu puder eu quero, porque vale mais a pena do que o Google AdSense. Vai por mim, eu tenho essa experiência de vida. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Isso, eu nem sabia. É verdade, Felipe, é verdade. Aconteceu eu nem isso. Sabia disso, não, mas toca aí. O Google nem me mandou ainda, porque eu tenho que cadastrar a conta de banco lá e tudo, nem cheguei dinheiro nenhum ainda. E outras, para você ter uma ideia, como é o MX, outras videoaulas minhas eu pus pelo Vimeo, porque o Vimeo é mais rápido. E daí eu não ganho AdSense. E daí eu olho lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br Diego Perlis, pode até olhar, tem umas videoaulas que estão com 500 views ao invés de 50 mil. Porque as que pelo MX está no Vimeo. Então, realmente, as minhas visitas vêm do MX, não vem de gente que acessa o meu canal do YouTube. Você entendeu? E, a outra coisa que eu quero falar, o que gravar? Se você tiver dúvida sobre o que gravar, o David já deu a dica aí sobre não gravar conteúdo repetido. Gente, eu percebo muito a necessidade da galera de coisa básica, entendeu? Vocês podem até falar, pô, mas eu tinha que gravar uma coisa avançada que o cara não sabe. Às vezes a coisa que... Vou dar um outro testemunho da minha vida, então. Parece igreja dando testemunho da minha vida. Mas é um outro testemunho da minha vida. Eu cheguei para trabalhar numa comunicação visual uma vez, e a primeira pergunta que me fizeram na empresa de comunicação visual foi: com qual grid trabalha no Fireworks? Eu nunca tinha ouvido aquela palavra na minha vida. Eu já tinha desenvolvido alguns sites. Para vocês. Então, veja, daí eu fui lá e gravei a videoaula como utilizar a grid 960, que eu tenho lá no MX, que é bem básica, entendeu? Mas já dá uma noção. Outra videoaula que eu gravei, como inserir o Twitter no site, muita gente não sabia, o André Buzo veio lá e complementou como traduzir o Twitter. Então, coisas básicas, coisas que pra gente é tonto, é bobo, você faz diariamente. Pô, como que eu saio da tabela e começo a trabalhar com div? Quero gravar isso ainda, né? O Felipe já gravou, mas então, coisas boas, pra gente é bobo, mas pro cara não é. Então, eu acho que é por aí, né? Claro, o conteúdo avançado é bom, mas daí eu pelo menos, quando eu quero algo muito avançado, eu compro um livro, né? Mas daí não sei a opinião de cada um, né? É isso que eu queria falar. Eu acho isso muito válido, cara, e assim, conto também com a tua participação aí pra gente. Mas depois a gente vai falar também, eu, você, o Buzo, o Davi e o pessoal aqui. Eu vou abrir essa oportunidade. Valeu, tá, Diego? Então. É muito importante. Essa questão de falar dos vídeos é importante. Valeu, porque gente, assim, tem muita gente que às vezes quer ter a possibilidade de colocar lá na conta do YouTube, mas a nossa intenção, vocês têm que entender que o vídeo, apesar de vai ter a vinheta do MX, mas ele sempre vai ser um vídeo com a sua autoria. Sempre a autoria vai ser direcionada a você. Entendeu? Agora, eu vou... Mais alguém aí quer falar no áudio, sem se estender muito, tá, gente? Para dar oportunidade para outras pessoas. Tá? Vamos ser bem objetivos. Se for alguma dúvida, eu respondo, mas vamos tentar concentrar isso. Então, eu acho que só o Vitor, né? O pessoal está com medo de falar. Deixa eu liberar aqui para o Vitor. O Vitor. Você está com o microfone aí, Vitor? Estão me ouvindo? Você já está com...
Todo mundo está te ouvindo. Vitor? Vitor? Bom, gente, eu vou ter que desabilitar aqui porque o Vitor não está conseguindo falar. Agora falou. Oi. Eu vou ter que desabilitar, gente. Mais alguém aí quer falar? Por áudio, tá? Lucas, vou abrir pro Lucas aí. A gente tá, eu não estou conseguindo habilitar aqui, eu acho que por conta da conexão de alguns usuários, ou então até por conta da. Deixa eu ver aqui, não tá demorando muito. Então, para não gerar nenhum lag aí, vamos fazer o seguinte: quem tiver outras dúvidas, vai colocando aí no chat e eu vou tentar objetivamente tirar dúvidas do pessoal, ok? Vamos fazer aqui pelo chat mesmo. Quais são as dúvidas que vocês estão tendo? Atila, a gente não tem a sessão de ASP.NET porque a gente ainda não teve ninguém querendo falar sobre ASP.NET. Mas agora pode ter. Cara, tu colocou DPS aqui, eu entendi FDP agora, tô ficando doido. Cara, não conheço não, Valdo. Não conheço, mas já acho uma boa. Se for interessante. Joana, todas as áreas que a gente tem no MX agora, tem outras áreas que se sobressaem, por exemplo, Temolés, CSS, HTML5, mídia social, coisas relacionadas ao WordPress também, ok? Frequência, tá muito interessante, cara. A frequência, na verdade, no mínimo de 2 por semana, cara. Eu já acho um interessante, tá? Office, Joana, também é muito interessante. Né? Não é a área mais quente, mas é como eu disse, qualquer conteúdo a gente acha interessante. Então, se você quer falar de Office, ó, ótimo. Você pode criar conteúdo de Office para a gente também, sem problema algum. E vai ser muito bem-vindo, assim como todos os outros. Rafael, então, a gente está querendo criar um conteúdo muito técnico. Algumas coisas relacionadas a negócio e marketing, se for voltado para a internet e para ferramentas, até é interessante. Mas eu quero perder um pouco eu não quero trabalhar muito a parte conceitual, porque, por exemplo, notícia e algumas coisas conceituais dependem de uma certa abordagem diferente. Eu quero continuar sendo referência em conteúdo técnico. Tranquilo, Vitor. Isso daí cabe uma aula tranquilo também, entendeu? Conteúdo de AutoCAD, tranquilo também, muito legal. Ô, Joana, tranquilo. Se quer fazer Office, inclusive a gente tem até uma área lá que tem conteúdo de Office. É só mandar, se não houver categoria, a gente cria. Isso é o de menos, tá? Se tiver que criar uma categoria Office lá, a gente cria lá e você começa a criar conteúdo de Office. Então, gente, quem também depois for colaborador quiser ser moderador do fórum, a gente vai habilitar para fazer com que o fórum volte a ter bastante movimentação. Essa questão de Office para empresas é muito importante, tá, Joana? Isso daí pode ser muito interessante, sim. A gente já teve até gente procurando conteúdo relacionado a isso aqui. Dimas, várias áreas diferentes que sejam relacionadas à internet, à tecnologia e a ferramentas.
Digital Publishing Suite. Não conhecia, Ovaldo, mas o nome é bonito, então vamos falar, não tem problema. Não conhecia, realmente não conhecia. O básico é sempre bom e necessário. Ah, uma outra coisa importante, agora o Jonas falou assim, então o Office é meu. Eu vou até melhorar essa frase, eu posso dizer que o Office é nosso. É muito importante que todo mundo saiba que nenhum tutor vai poder falar só de uma coisa. Vamos supor que a Joana está falando de Office. Poxa, Felipe, tem uma outra ferramenta aqui que eu quero falar. Posso falar? Tranquilo. Fala de outra também. Quanto mais categorias vocês quiserem, não tem limites para isso. Ah, mas aquela categoria já tem uma pessoa. Não, vamos contribuir. Todo mundo pode falar do que quiser e contribuir em várias categorias diferentes. Obviamente, se você quiser se especializar em uma coisa só, você... Né? Então, Marcelo, nesse formulário aí que o Davi já está vendo aí se está acontecendo algum problema. Mas a gente já tem um campo lá que, se você quiser, você pode indicar umas videoaulas. E você pode ter certeza que nós vamos ser bem sinceros. Se estiver bom, a gente vai falar que está bom. Se estiver mais ou menos, e se estiver ruim, a gente vai falar também. Mas a gente vai te dar todo o apoio para que você faça a melhor videoaula possível. Então, Vitor, na verdade isso daí já é um projeto que a gente vai começar com a Hostnet semana que vem. A gente está pensando em fazer uma área de freelancer dentro do próprio MX Masters. Ô Diego, o Ricardo Aleixo vai criar esses vídeos que vão estar disponíveis dentro da área do perfil do colaborador. O perfil do colaborador vai ter uma área onde vão aparecer vídeos ensinando a mexer na ferramenta. Joana, é muito interessante, isso é uma área muito interessante. Mas se for uma área muito conceitual, nesse momento não é o que a gente está procurando. Porque para a gente poder criar um conteúdo conceitual, a gente tem que ter uma rotatividade desse conteúdo conceitual. Se eu falo de duas coisas conceituais e se eu não gero uma dinâmica toda semana desse conteúdo, isso daí vai ficar defasado e vai ser uma coisa parada. Entendeu? A gente até pode pensar caso haja uma rotatividade frequente desse tipo de conteúdo. É igual notícia. É muito possível. A gente pode criar casts, a gente futuramente pode criar reuniões e gravar essas reuniões para discutir assuntos e liberar isso como um vídeo dentro do MX Master. Não vai ser tão extenso como essa de hoje, mas é muito interessante. A minha ideia era a gente fazer um hangout com umas 10 pessoas aqui pelo próprio Click Meeting e disponibilizar isso para a galera. A gente tem que aprender junto e discutir ideias, tá bom? Vamos pensar nisso sim, Joana. Depois, faz aquele cadastro lá no formulário, que aí depois a gente vai voltar a falar mais sobre essas coisas. Estamos abertos a todas as ideias, tá, gente? Mais alguma dúvida? Acho que o Davi colocou o link aqui. Qual é o